Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar sobre conto maravilhoso. Vamos estudar algumas das características do conto maravilhoso, alguns dos seus elementos composicionais e vamos trazer uma proposta diferente para vocês. A produção de um conto, que assim vocês treinam, praticam a habilidade com a língua escrita, né? Para aprender a escrever, nós precisamos de praticar, é escrevendo que nós vamos melhorando cada vez mais a nossa proficiência com a língua escrita. Então, é muito importante essas atividades envolvendo a escrita, né? São muito importantes essas atividades, ok? Então, vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Então, vamos fazer a leitura e a interpretação de um conto, vamos reconhecer a estrutura do texto narrativo, compreender os elementos do gênero conto maravilhoso e temos como sugestão a proposta de produção de um conto. Então, na aula de produção de texto, o objetivo é fazer com que vocês não somente se apropriem das características, dos elementos composicionais que constituem o gênero textual que está sendo solicitado, que nesse caso é a produção de um conto, como também melhorem aí a proficiência na língua escrita, o repertório linguístico de vocês, né? Então, vamos produzir um conto. Vocês vão ver o passo a passo para a elaboração desse conto e ao final da aula a ideia é que vocês produzam o texto de vocês, conversem com os professores para ver se os professores consideram isso também como atividade avaliativa, que assim estimula mais a participação de vocês nessa aula e a produção desse conto, né? E em seguida acompanhem a leitura e a análise de um conto. Então vamos lá. O conto trazido então para nossa reflexão sobre as características é O Sapateiro e os Duendes. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto, mas nem assim ele conseguia ganhar o suficiente para viver, até que, finalmente, tudo o que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. Ele os cortou e deixou preparados para montar no dia seguinte. De manhã cedo, depois de dizer suas orações, preparava-se para fazer seu trabalho, quando, para seu grande espanto, ali estavam os sapatos, já prontos, sobre a mesa. Naquele mesmo dia apareceu um cliente e os sapatos agradaram-lhe tanto que teria pago um valor enorme pelos sapatos, né? Continua ali a história, né? A gente só trouxe um fragmento para vocês preencherem as lacunas do que aconteceu. Vamos interromper nesse momento para fazer a nossa primeira atividade. Então temos aqui o fragmento do conto. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto, mas nem assim ele conseguia ganhar o suficiente para viver. É possível saber pela introdução o tempo em que a história tem início? Explique, né? Então temos aí a primeira atividade, um momento de reflexão sobre a dimensão temporal em uma narrativa. Vou dar aí um tempinho para vocês pensarem sobre essa questão.
Então, pessoal, retornando, né, uma sugestão seria a gente afirmar que não é possível saber o tempo em que a história inicia, porque a expressão "era uma vez" deixa o tempo indeterminado, né? Então, em inglês, quando a gente vai ler uma historinha, começa com "once upon a time", que é essa expressão clássica de dimensão de tempo indeterminado numa narrativa, né? Era uma vez, né? Certo dia, em uma tarde ensolarada, em uma noite tempestiva. Então, são expressões que não deixam claro para o leitor quando os fatos aconteceram. Não é possível ter essa precisão do tempo na narrativa. Então, vamos continuar agora a leitura. Venham aqui comigo. Então, nós tínhamos parado aqui só para retomar. Na última frase, dizia: naquele mesmo dia apareceu um cliente e os sapatos agradaram-lhe tanto que teria pago um preço muito acima do normal por eles. Assim aconteceu todas as noites. Certa noite, perto do Natal, ele lhe disse: gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim. A esposa gostou da ideia. Quando deu a meia-noite, apareceram 2 duendes que se sentaram na bancada do sapateiro. Pegaram o couro cortando e começaram a preguear com seus dedinhos, costurando, martelando e remendando com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. Isso foi muito antes do sol nascer. Logo depois, eles sumiram depressa como um raio. E agora, vamos fazer uma breve retomada, então, da estrutura básica da narrativa. Então, observe que a narrativa tem no começo uma apresentação, né, onde se apresentam os fatos e os personagens para que o leitor tome conhecimento, né? O conflito geralmente é aquela situação, problema da história em torno da qual giram-se as demais ações, os demais acontecimentos que vão constituir o enredo, né? Então, geralmente tem a presença do conflito. E temos também o clímax. O clímax é considerado aquele momento de maior tensão ou emoção na história, né? Então, os textos narrativos têm como estrutura básica a apresentação, o conflito, o clímax e o desfecho, né? Como que termina a história, né? Como que se dá a conclusão, a resolução desse conflito. Nem sempre o leitor tem de forma explicitada o que foi que aconteceu no final da história. Às vezes, os escritores, os autores, eles deixam algumas lacunas para o leitor tentar preencher. Aí o leitor tem que fazer inferências, ele tem que meio que tentar adivinhar o que será que aconteceu, afinal de contas, no desfecho. Às vezes, não. Às vezes, né, o escritor deixa bem de forma explícita, com todas as palavras ali, o que foi que aconteceu no desfecho, certo? E vamos agora para a nossa segunda atividade. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Mas, nem assim, ele conseguia ganhar o suficiente para viver, até que, finalmente, tudo que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. E aí, qual é o problema apresentado nesse trecho? De que forma que esse problema é explicitado para o leitor? Um tempo para vocês responderem a essa questão.
Vamos retomar para ver então qual é a sugestão de resposta. Observem aqui que o problema apresentado nesse fragmento, que está explicitado para o leitor, é o fato de que o sapateiro não conseguia ganhar o suficiente para viver e ele perdeu tudo que tinha, né? Então ele estava numa crise financeira que fez com que desenrolasse ali os demais acontecimentos do enredo. Então esse seria o conflito inicial apresentado para nós nesse conto. Continuando agora para a nossa terceira atividade. Até que, finalmente, tudo o que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. Como o problema do sapateiro foi solucionado? E aí, como é que está a memória de vocês? Mais um tempo para responder a essa questão. Retomando então, vamos analisar aqui como que o problema foi solucionado, né? Então, uma sugestão seria a gente pensar que o problema ele foi solucionado a partir do momento que chegaram os duendes, né? Que por várias noites fabricaram sapatos tão bons que os clientes pagavam a mais por eles. Temos aqui um elemento que foge à nossa vivência do cotidiano, né? No nosso meio natural, né? Então aqui a gente tem nitidamente elementos ficcionais presentes nessa narrativa, né? E aí esses elementos ficcionais, com a presença de duendes, tornam esse um texto que a gente pode considerar sendo um conto maravilhoso. E para a gente refletir, observem aqui que nesse fragmento tem uma outra situação interessante. Quando deu a meia-noite, apareceram dois duendes que se sentaram na bancada do sapateiro, pegaram o couro cortando e começaram a preguear com seus dedinhos,
costurando, martelando e remendando com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. No conto, o elemento extraordinário aparece com o surgimento de seres mágicos, duendes, que trabalham para ajudar o sapateiro e trabalham não de uma forma normal, né, o que seria de se esperar de um trabalhador normal, mas observe que com os seus dedinhos eles produziam os sapatos com uma enorme velocidade. Isso também é um outro elemento mágico presente aqui no texto, porque foge aquilo que nós esperamos do nosso meio natural, né, da nossa realidade concreta vivenciada no dia a dia, né? Os trabalhadores que são sapateiros, eles fabricam os sapatos, mas tem um determinado tempo para poder construir esse sapato, para poder confeccioná-lo. Agora aqui os duendes, né, por serem aí alguns serem considerados elementos mágicos, eles fizeram os sapatos com muita velocidade, acima do que seria de se esperar de um trabalhador normal. Então aqui também temos mais esse momento, né, de magia e encantamento que constitui esse conto maravilhoso. Então vamos retomar aqui. Os contos maravilhosos são estruturados a partir dos elementos básicos da narrativa. Quais são esses elementos? O narrador, né? O narrador pode ser em primeira pessoa, quando ele participa também dos acontecimentos, ou ele pode ser um narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador que só observa os fatos acontecendo e conta para o leitor aquilo que ele está vendo. Então os personagens vai ser ali uma terceira pessoa, ou do singular, ele ou ela, ou do plural, né? Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Os fatos acontecem com alguém. Nesse caso, é o narrador observador, né? Ele também pode ser um narrador observador onisciente, né? O onisciente, ele é aquele que mergulha no pensamento dos personagens e ele traz para o leitor, ele escreve, explicita para o leitor o que o personagem está pensando, né? O que ele está sentindo. Então, temos esses narradores aí que podem ser oniscientes, né? Então, temos sempre a presença do narrador em uma narrativa, em um conto maravilhoso, né? Essa é apenas uma das características. Vamos ver as outras. Temos a presença de personagens, é claro, né? Os personagens podem ser protagonistas, né? Que são os personagens principais, podem ser antagonistas, que são aqueles personagens que surgem para atrapalhar, né, o objetivo do protagonista. Eles tentam de todas as formas fazerem com que o protagonista não realize os seus objetivos, né, que são os denominados antagonistas, e temos os personagens secundários, que é aqueles que estão ali fazendo parte da história também, contribuindo para esclarecer para o leitor o que aconteceu, né, e participam do enredo dos acontecimentos. Temos também como elemento da narrativa o tempo, né? O tempo pode ser cronológico, interno do personagem, ou, cronológico externo ao personagem. O cronológico é aquele tempo que a gente consegue ver em calendário, ou o psicológico, que seria esse tempo interno do personagem. Só para a gente identificar bem qual é a diferença entre um e outro, no tempo que a gente chama de cronológico, eu consigo saber quando, o período em que os fatos aconteceram no calendário. Já o tempo psicológico, ele é interno, vai depender das vivências do personagem. Se o personagem estiver vivenciando algo bom, às vezes o tempo passa muito rápido. Se for algo ruim, pode ser que o tempo demore a passar. Então é um tempo mais interno mesmo, né? O espaço é o lugar onde os fatos acontecem, e o enredo, que é a sucessão de fatos que estruturam uma narrativa, né? O enredo é a sequência de ações e acontecimentos, certo? Gostou da leitura do conto? Então, acesse o aplicativo Redação Paraná e escreva o seu. Vocês podem utilizar o link, né, do Redação Paraná, que vai ficar disponibilizado para vocês. Podem acessar ali atividade escolar, clica em Conto Fantástico e Histórias Maravilhosas. E aí vocês vão ter essa possibilidade, né, de fazer a leitura e de produzir esse conto, certo? Então, procurem também fazer a revisão, né? O seu texto contempla os elementos e estrutura textual da narrativa, então vão observar ali os elementos da narrativa, personagem, cenário, conflito, né? Tudo isso que a gente trabalhou aí. Será que o seu texto respeita as normas gramaticais da língua portuguesa? Então tem que observar isso também. E será que há a presença de elementos característicos dos contos maravilhosos, né? Tem que ter ali a presença de animais falantes, ou plantas falantes, ou objetos, para ser considerado um conto maravilhoso.
e sua história deve ser original, né? Então fica a dica para vocês acessarem aí a plataforma Redação Paraná. Tá? Então, nessa aula, nós estudamos os elementos do conto maravilhoso, fizemos a proposta de uma produção de texto, né, de conto maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.